hoje, dia 20 de novembro de 2020, durante esse período de pandemia, nós hoje temos um feriado, que não é um feriado nacional, mas é um feriado marcante na vida de muitos municípios e muitos estados do Brasil. Antes, o dia se chamava Dia do Zumbi dos Palmares, que foi morto em 1695 e que era chefe do Quilombo dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Pernambuco. Ele foi morto por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que resistia muito à escravidão no país, né? Em 10 do 11, quer dizer, em 10 de novembro de 2011, foi feita a Lei 12.519, e aí foi instituído, então, o Dia da Consciência Negra, mudando essa nomenclatura de Zumbi dos Palmares para Dia da Consciência Negra. Então, no dia 13 de maio, já se comemorava a abolição da escravatura, porque era o dia da Lei Áurea, né? Mas ela perdeu muita força, essa comemoração, porque os movimentos negros começaram a achar que essa Lei Áurea transmitiu ao povo negro uma falsa noção de liberdade, mas que os negros foram totalmente abandonados, sem nenhuma política pública, sem nenhum auxílio de remuneração, nem de trabalho, de oferta de trabalho, nada que pudesse fazer com que a dignidade deles fosse resgatada depois do término da escravidão. Então, a Lei Áurea não trouxe ao povo negro nenhuma assistência do poder público, e eles, com toda razão, questionam essa celebração no dia 13 de maio. Na década de 70, com o crescimento, então, desses movimentos sociais e o declínio da ditadura, começaram a surgir essas reações contra esse apagamento e contra essa segregação do povo negro, e que deram origem a várias leis que estão aí vigorando até hoje, como, por exemplo, a lei da penalização ao preconceito de raça e cor, a lei das cotas na educação superior, a lei da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira na educação básica. Mas só em 10 de 11 de 2011, o Dia da Consciência Negra passou a ser, então, um dia considerado de reflexão sobre o resgate histórico que o país precisa fazer ao povo africano que foi trazido para cá, duramente escravizado durante séculos e séculos, sem a sua anuência, foi a força, né? Então, isso é uma chaga da nossa história que a gente precisa resgatar, ou apaziguar de toda maneira. Resgatar não tem mais como resgatar, mas apaziguar ou fazer alguma coisa para que ela se torne menos sofrida e menos vergonhosa do que ela é até hoje, né? Então, esse Dia da Consciência Negra é um dia símbolo da luta, da resistência e da consciência que a negritude não é inferior, né? A gente tem que ter essa consciência, não existe isso. É o dia símbolo da luta contra o racismo e a favor da igualdade racial. Igualdade essa que tem muito que caminhar ainda para ser conquistada, muito para caminhar para ser conquistada. E os principais fatores dessa desigualdade, de qualquer igualdade em termos de raça, ou em qualquer desigualdade entre pessoas, existem 3 fatores que são primordiais para manter essa desigualdade. E nós precisamos lutar contra esses 4 fatores, aliás. O fator do gênero,
da cor da pele, da sexualidade e das condições socioeconômicas. Então, enquanto a gente não debelar, não diminuir, não depurar esses 4 fatores, a gente não consegue ter um povo igualitário, humanamente falando, em igualdade de condições. Vamos então ouvir, como primeira entrevista do dia, um bate-papo que eu tive com a Lourdes Petronilho, que é a presidente do COMPIR, e a Elaine, que é uma professora e é presidente, secretária do COMPIR também e conselheira. Elas têm uma caminhada e uma bagagem para falar sobre isso, que é muito interessante que a gente escute, introjete e faça com que isso realmente tenha um peso na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam e nos escutam. Eu tenho a grande satisfação de ter aqui 2 pessoas que representam o COMPIR, que é o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. A presidente, Lourdes Petronilho, e a Elaine, que é secretária e conselheira do Conselho. Né? Então, eu queria fazer a elas duas pessoas que representam no município, vamos dizer assim, de uma maneira efetiva, a população negra, o que elas acham em relação ao dia de hoje, dia 20 de novembro, que durante muito tempo foi o dia de Zumbi, de Palmares, e que depois de 2011 passou a ser o dia da consciência negra. Por que dia da consciência negra? O que quer dizer isso em termos reivindicatórios de direitos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, porque eu sei que o COMPIR sempre fez nesse dia festividades e atos reivindicatórios, atos que lembrassem toda aquela caminhada de promoção que vocês pretendem. Então, se esse ano, com a pandemia, vocês tiveram a possibilidade de programar alguma coisa em termos de reivindicação ou de comemoração dessa data tão significativa. Então, eu acho que a gente deve começar por uma questão de precedência aí. Eu falei primeiro porque sou a mais velha, agora entra a Lourdes, que é a segunda mais velha, depois entra a Elaine, que é a mocinha, né? Então, Okay. a Lourdes como presidente e como segunda mais velha aí está com a palavra. Ok. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Lourdes Petronilho e estou, neste momento, presidente do Conselho de Promoção da Sociedade Civil de Promoção da Igualdade Racial, e a gente vem trabalhando aí a questão do movimento dentro do município de Petrópolis. Também sou coordenadora municipal do Movimento Negro Unificado. E esse dia, a pergunta da Ana, qual é a importância, né, do dia 20, o que nós programamos e o que significa a questão de a consciência, né? Consciência negra no dia 20, o dia que decapitaram o Zumbi, né? Então se tornou-se uma lei e é um feriado, onde nós temos, como toda criação de leis, tem o seu dia específico. E o nosso dia específico, não que a gente não tenha que combater o racismo, mas nós temos que chamar a nossa realidade, no dia 20 de novembro, onde a gente fica o ano inteiro fazendo a questão de conscientização, acompanhando aí as situações que acontecem dentro do município de Petrópolis, que a gente ainda tem muita dificuldade, nós ainda estamos engateando ainda nessa questão do racismo no município de Petrópolis, até porque a nossa realidade, quem nasceu aqui e às vezes está aqui, como é uma cidade imperial, às vezes até o próprio negro não se acha negro. Então nós temos toda essa dificuldade de trabalho, de conscientizar mesmo que o nosso problema é a cor da pele, aonde a gente chega, e nós somos discriminados, há um preconceito em cima da gente por causa da cor da nossa pele. Então
nós estamos aqui nessa luta, há anos que eu venho, tem mais de 30 anos de luta aí de movimento comunitário, de movimento social, e nessa questão do movimento negro, aí já estou mais de quase 20 anos, e a gente é muito importante nós estarmos lutando para esclarecimento, porque o que nós precisamos não é ter consciência, nós precisamos ter esclarecimento, nós precisamos de oportunidade para abrir os trabalhos, onde a gente abre as portas, para a gente ter como fazer a divulgação para nosso povo que se encontra na periferia. Porque eu, por exemplo, eu moro no centro, então eu tenho uma facilidade de esclarecimento. Mas quem não mora no centro não sabe nem o que está acontecendo em relação à população negra. Então, está lá no cantinho, aquela mãe com quase 10 filhos, que ela não sabe nem o que está acontecendo aqui no centro da cidade, às vezes por questão financeira não pode estar vindo aqui até a cidade, não participa às vezes de uma reunião, porque que às vezes o acesso dela é muito ruim para voltar tarde para casa, outra não tem dinheiro de passagem, então tudo isso. Então, o que nós precisamos não é dar consciência às pessoas, o que nós precisamos é dar condições para as pessoas que estão buscando seus direitos. Então, nós estamos aí agora, mais um 20 de novembro, esse ano é um ano atípico, que nós estamos com a pandemia, quer dizer, esse ano não aconteceu nada, tudo foi online, não aconteceu nada, quem nasceu esse ano vai fazer ano que vem, mas quem não nasceu esse ano não fez aniversário esse ano. Então, é assim que a gente está se sentindo, né? Então, de março para cá, nada aconteceu no município de Petrópolis. E nós estamos aí tentando marcar o nosso espaço no dia 20 agora, que será no dia de hoje, desculpa, no dia de hoje, 20, a gente estará marcando nosso espaço às 11 horas, com a celebração, onde nós teremos ali fazendo a nossa comemoração ali no Burro do Zumbi com algumas pessoas, porque nós estamos com problema de aglomeração, não podemos estar nos aglomerando, então nós não vamos fazer nada na rua, a não ser levar até o Zumbi uma coroa em homenagem. É isso que nós iremos fazer. E eu vou falar mais muito, não, porque a Elaine tem bastante informação para passar, porque é uma secretária exemplar, então ela tem tudo, nós acabamos de sair de uma reunião, então eu vou passar alguma oportunidade para ela estar falando, tá bom? Ok, Luz, espera aí que depois a gente volta um pouquinho com você. Elaine, então fala aí, Elaine, de tudo que vocês já programaram. Ok. Bom, boa noite, Ana. Boa noite não, né? Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Dona Lourdes, aos telespectadores. Hoje é um dia muito especial para nós, dia 20 de novembro, né? O dia da nossa consciência, da consciência negra. E o que isso significa para nós, né? Dona Lourdes já abriu muito bem. E a consciência negra, para nós, também significa a nossa história, a nossa ancestralidade. E quando a gente se reporta também, Ana, a nossa cidade, e a Dona Lourdes tão bem colocou, que é uma cidade também marcada pela história alemã, que tem a sua importância, né? Mas que por muitas vezes se esquece das outras culturas que aqui também estiveram e que também alicerçam a fundação dessa cidade. E o negro também faz parte dela, né? Então, é preciso fazer esse resgate. E em Petrópolis, né, como em todo o Brasil, é necessário que essas pessoas se reconheçam, se valorizem a sua cultura, a sua história, a sua ancestralidade, né? O seu legado, o legado dos seus ancestrais, dos seus avós, daqueles que passaram por essa terra antes de nós, né? Então, acho que o 20 de novembro traz toda essa carga, né, emocional, histórica, cultural, de uma luta também por igualdade de direitos, de oportunidades, de espaço de discussão. Esse aqui é mais um deles, né? Por muito tempo, né, a nossa voz não teve esse espaço, né, de discussão, de divulgação, né? Então eu fico muito emocionada, sou muito feliz, satisfeita por hoje em dia também poder fazer parte de um conselho que é atuante na nossa cidade e que pode levar essa informação, né? Porque quando a gente fala de racismo e de atitudes combativas ao racismo,
eu acho que a principal delas é a informação, porque racismo se combate principalmente com informação de qualidade. Levar à casa das pessoas, conscientizar as pessoas, né? Por que eu vou rechaçar o diferente? Entender qual é a qualidade, o que aquele diferente agrega à minha realidade, né? E o que essa troca pode nos enriquecer. Eu acho que isso é fundamental. Então, o simbolismo da consciência negra, nesse sentido, ele é muito forte, né? Então, acho que o dia de hoje, ele traz essa carga muito especial. E também você não acha, eu tenho certeza que você acha, mas eu quero até reafirmar isso, quer dizer, o resgate de um débito histórico que o Brasil tem com vocês, negros. Sim, né? sim. O que aconteceu em termos de escravidão aqui foi uma usurpação da cidadania, dos direitos, da qualidade humana que vocês têm e igualdade de condições com branco, amarelo, vermelho, qualquer que seja a cor da pele das pessoas. As pessoas são pessoas. E como Exatamente. pessoas, elas todas deveriam ter os mesmos direitos, né? Então, o que aconteceu em termos de usurpação da dignidade de vocês, enquanto povo que foi trazido à revelia, contra a vontade, para cá, para o Brasil, e que foi obrigado a se submeter à humilhação de trabalhos forçados que vocês nunca poderiam imaginar, isso não tem preço de resgate, não é? Exatamente. Então, tudo que a gente possa fazer para trabalhar essa igualdade, de que se tornou uma desigualdade social, econômica, de direitos, de tudo, pela forma com que vocês foram tratados, não é? Exato. Então, eu acho que isso aí, historicamente, é uma coisa que esse dia só não basta durante o ano todo, não é? Exatamente. E quando você falou nisso, eu logo me lembrei, né? Quando você fala da abolição, né? Porque nós temos duas datas aí que são as mais lembradas. 13 de maio é uma lei áurea que não, vamos dizer assim, libertou ninguém, na verdade. Exatamente. Porque não houve nenhum tipo de planejamento para que esse... Não era nem considerado cidadão, porque não existiam direitos, né? Para que esse indivíduo tivesse uma inserção na sociedade daquela época. Então, ele foi marginalizado, ele não teve direito a moradia de qualidade, a trabalho digno, e aí logo vieram os colonos. Naquela época, você tinha a eugenia, né, que era um pensamento da época de embranquecer, né, era um pensamento do século XIX, né, e o trabalhador, né, o imigrante, aí você tem os colonos, italianos, alemães, que vieram para as lavouras remunerados, né, e o negro não tinha oportunidade de trabalho, ficou numa condição marginalizada. Surgem aí também as primeiras favelas, aí já é uma outra história a se contar, que reverbera até os dias de hoje, no sentido econômico, social, enfim, né? E aí, quer dizer, foi tudo feito sem planejamento. Então, quando a gente fala dessa dívida histórica, e que algumas pessoas, infelizmente, sem esclarecimento, falam, né, o termo mimimi, é vitimismo e tantas coisas que a gente ouve, é pura falta de esclarecimento, falta de leitura, não é só falta de empatia, não. Eu acho que é falta de olhar para a história do Brasil, para a história que não é contada, né? Porque se você olhar como a coisa foi feita, ela não foi feita de forma a igualar os indivíduos, né? Porque se tivesse sido feita, a gente não teria que ter as ações que nós temos hoje. Mas por lei, né, Elaine, nós temos uma lei que faz com que essa história seja contada obrigatoriamente, inclusive na educação fundamental, né? E a gente, esse ano, como disse a Lourdes, como foi um ano que ninguém nasceu, como ela falou, também na escola ninguém falou nada, né? Porque foi tudo online,
como foi possível. Então, tenho certeza que mais um ano de consciência negra se passou sem que essa história fosse realmente contada como deveria ser, né? Então, eu acho que esse esforço todo que o Conselho faz e vocês fazem, quase que sobre-humano, de resgatar essa dívida, é uma coisa que a gente tem que enaltecer, chamar atenção, rebater, reafirmar, porque é um resgate e uma dívida que o povo branco, europeu, que deu o brasileiro em geral, mas que deu com a mixigenação com vocês, porque a maioria do povo brasileiro é negra. Né? A verdade é essa, a maioria é negra, inclusive porque os portugueses tinham assim uma atração muito grande pela cor negra, né? Então isso deu uma mixigenação muito forte na nossa raça. Então o brasileiro é mestiço, é negro, e a gente tem que ter essa questão racial com orgulho. Eu acho que a gente tem que levar isso com orgulho e sabendo o terreno que a gente pisa, qual foi a nossa dívida e o que a gente tem que fazer para resgatar essa dívida historicamente, economicamente e socialmente falando. Não é isso? Exatamente. Nós temos aí a política de cotas, ações afirmativas, uma série de ações que precisam ser mais efetivas, né, Ana? Você falou da escola, né? Nós temos as leis federais, né? A 10.639, a 11.645, que são leis já antigas, uma de 2003, outra de 2008, mas infelizmente não são todas as escolas que cumprem. Então essa é uma outra luta nossa também. Ficar em cima das escolas, né, em cima aí, acompanhando esses projetos escolares, porque é o que a gente estava falando. Não é lembrar no 13 e no 20. Não são ações pontuais, né? Isso tem que estar perpassando os currículos escolares, porque como você conscientiza se você só lembra em 2 datas espaçadas? Com certeza, né? Com certeza. Lourdes, quer falar um bocadinho mais? Puxar a orelha de alguém aí? Oi? Não, então, eu também ia falar também sobre a questão da implementação da Lei 10.639 e a implementação da Lei 11.645, e até porque a gente fez uma audiência pública no ano, acho que foi 2018, a gente teve uma audiência pública onde, era para implantar agora nesse ano, foi 2019, aonde a gente ia, a maioria dos colégios de Petrópolis, a gente estava na negociação para implantar essa lei nos colégios da educação. Mas aí veio a danada da pandemia, nós não conseguimos implementar ainda o nosso objetivo na questão da lei, porque eu acho que assim, né, ninguém nasce racista, né? Todo mundo aprende a ser racista com o tempo. E se as crianças não vêm com a educação de berço, até as crianças brancas mesmo, hoje eles não são racistas porque querem, eles foram ensinados. Eu me lembro que eu estava num 20 de novembro e eu estava lá em Itaipava, num ato que a gente fez lá, e aí o menino falou, mãe, o que é isso? Aí a gente estava passando alguma coisa, tinha uma roda de capoeira, aí ela falou assim, vem aqui, meu filho, porque hoje é dia deles. Aí, quer dizer, um menino, ele queria informação, o que seria, o que estava acontecendo, o que a gente estava programando, ele estava passeando com a mãe, e a mãe, em vez de explicar, não, hoje é dia da consciência negra, é um feriado, a população negra merece respeito, ela não falou, ela saiu puxando ele perto de mim, ela saiu puxando ele e falou, não, meu filho, hoje é o dia deles, vambora, que hoje é o dia deles. Quer dizer, então, assim, tudo que a gente faz tem um diferenciamento para a branquitude. Então, hoje, o 20 de novembro, ele é muito importante para a questão do nosso aprendizado, para a gente estar passando informação. E cada vez, por que hoje é feriado? Então, nosso feriado não é porque a gente tem privilégio de ter um dia de feriado porque nós somos negros. Nós temos um dia que não é essa história de consciência negra também tem que rever isso aí, porque a consciência não pode ser negra. A nossa consciência tem que ser consciência pessoal.
Todo mundo tem consciência. Só por que nós temos que ter consciência negra? Entendeu? Então, a consciência de ninguém tem cor, só nós. Então, que nós possamos... Esse nome está esquisito, né? Esse nome você acha esquisito. Tá estranho. Né? Tá, já chegou... claro que quando foi feito lá atrás e tal, foi votado e tal, a gente vai aprimorando as coisas a cada dia. Naquela época, eu precisava. Hoje a gente pode trabalhar em cima que não tem mais necessidade de ter o dia da consciência negra, que tem que ser pode ser um dia de conscientização, e não um dia de consciência negra. Né? Então, eu acho que... Muito bem colocado. Eu acho que Petrópolis, então, assim, eu quero, sinceramente, hoje eu estou com 66, eu quero o máximo que eu puder deixar um legado dentro do município de Petrópolis, nessa luta do movimento negro, nessa luta da mulher negra, dos espaços da mulher negra, do movimento negro, e o negro no poder, eu quero estar contribuir com a maior parte possível enquanto vivo eu for. Okay? Olha, Lourdes, falando em movimento negro no poder, domingo passado nós tivemos o primeiro turno das eleições e perdemos a representatividade negra que a gente tinha na Câmara dos Vereadores. Olha que retrocesso. Isso é um retrocesso que a gente, nesse momento, tem que registrar aqui. Porque eu fiquei muito chocada. Eu fiquei muito chocada com a questão da própria população, nós sermos 54% ou 56% da população negra dentro do município de Petrópolis e a gente não conseguir manter um vereador negro ou então botar mais um lá. E nós estávamos com a esperança de colocar mais um ou dois para estar ajudando na nossa luta. E não conseguimos, ainda perdemos o que tínhamos. Entendeu? Então, mas o pessoal tinha o poder do voto, infelizmente, o pessoal não usou o seu voto de maneira correta, como deveria. Então, mas infelizmente, é por isso que a gente não tem que estar buscando, tem que estar dando consciência, não. Nós temos que estar dando a informação, temos que estar fazendo política de informação para este povo que está aí. A gente tem que fazer informação política partidária também, porque as pessoas votam por votar, trocam R$50, qualquer R$100 compra todo mundo. Então a gente tem que fazer política partidária sim, dentro das comunidades. Nós temos que estar fazendo esclarecimento, informação, porque eles não estão nem aí. Aí eles falam, fulano roubou, que se dane, eu vou votar porque me deu o meu. E a política ela é coletiva, ela não é uma política individual, porque nós todos vamos pagar durante 4 anos a má votação de Petrópolis, tá? Qualquer situação que estiver ruim dentro do município, nós somos culpados porque nós não aprendemos ainda a votar. Então, eu tenho que terminar porque está aparecendo uma coisa aqui dizendo que eu tenho que acabar a entrevista. Sabe, está acabando o tempo. Entendeu? Poxa, que pena. Uma pena. Tá? Bom, eu posso só registrar, Ana, rapidinho, que nós vamos ter ao longo dessa semana, começando hoje, um ciclo de lives, tá? E nós vamos divulgar. Vamos divulgar o que? Fala outra vez. Nós vamos divulgar nas redes sociais que nós vamos ter um ciclo de lives, tá? Falando de questões relacionadas à consciência negra. Vai ser muito bacana, tá bom? Nós vamos divulgar. Vocês vão divulgar isso aonde? No Facebook. Nós temos uma página do Compir no Facebook e vai ser transmitido ao vivo também. Tá? Vai ser muito interessante, com palestras sobre temas bem... Você já tem o dia mais ou menos para isso, não? Todos os dias, às 19 horas, nós vamos ter uma live, tá? Falando de temas... Ana Maria? A partir do dia 20, a partir de hoje, de 20 até 24. Eu agradeço muito a vocês a presença. A gente que agradece também. E eu acho que essas lives todas que vocês vão fazer vão ser muito importantes e muito interessantes.
Manda para mim, até pelo WhatsApp, direitinho, a hora que eu vou querer entrar para assistir. Ok, vai ser muito legal e a gente conta com a tua parceria também para divulgação. Com Obrigada pela oportunidade. Estamos aí para defender essa política, tá bom? Isso aí, muito obrigada. Obrigada. Um beijo para vocês, parabéns. Beijo, tá? Obrigada. Parabéns pelo dia de hoje, parabéns pela luta desses anos todos e pelas conquistas que virão, eu tenho certeza. É verdade. Isso aí. Tá bom? Obrigada. Um abraço. Beijo. Tá bom? Sexta-feira que vem, dia 27, é a última sexta-feira de novembro, o tal da Sexta-feira Negra, que vulgo Black Friday. Né? Então, vamos falar com duas pessoas ligadas a isso para alguns esclarecimentos aos consumidores que querem gastar muito nesses dias. E com essas entrevistas eu termino o programa, porque nosso tempo já está acabando. Raquel Mota, coordenadora do PROCON, que está fazendo um trabalho brilhante lá. Raquel, me diga aí com toda a sinceridade de uma coordenadora de consumidores que não podem ser lesados, como é que o PROCON pode atuar nessa Black Friday, que eu detesto esse nome, eu acho que é Sexta-feira Negra, com essa questão do aumento ou não dos preços dos produtos? É para enganar o consumidor? Não é? Isso é uma estratégia de marketing só? Ou realmente vale como uma ajuda àquele que quer comprar e tem pouco recurso? Então, Ana, primeiro é um prazer, um grande prazer estar aqui de novo com você no seu programa. Obrigada. Você aí que... Eu sou uma incansável em falar que sou sua fã, e isso é público e notório para todo mundo. Enfim, Ana, te agradeço também pelos elogios e enfim, eu já disse para todo mundo aí, agora vou dizer no seu público aí, porque quando eu crescer eu quero ser igual a você, com essa garra, com essa... Tá bom. Você crescer, enfim, até Ana, chegar no ponto que eu já estou, vai demorar muito, graças a Deus. Você tem muito que caminhar, muitos anos. Amém. Então, Ana, como você disse, na verdade, a Sexta-feira Negra, ou Black Friday, ela vem como uma estratégia, sim, para fomentar as relações de consumo e possibilitar os consumidores adquirir produtos, de fato, com um bom preço. A gente tem tido alguns relatos já, inclusive a gente, como consumidora, começa a identificar que normalmente em algumas etapas desse momento da Black Friday que antecede, alguns preços se elevam muito e outras, até outras empresas, elas já vêm durante todo aquele mês fazendo uma queda. Então a gente selecionou alguns produtos que são produtos mais consumidos pelos consumidores nesses momentos, como TV, geladeira, e a gente está aqui monitorando alguns desses produtos, algumas lojas de magazine, enfim, algumas lojas que vendem esses produtos, celular, e a gente está monitorando para ver se houve mesmo, se vai haver no dia da Black Friday o tal desconto que eles prometem, né, para que o consumidor não seja lesado. E a recomendação que a gente dá para o consumidor, Ana, é de plano agora, escolher um produto, já vai acompanhando esse produto. O consumidor que estiver interessado em fazer a sua compra online, ele já tem a facilidade de estar ali monitorando todos os dias aquele produto, e o que for comprar na própria loja também de tempo em tempo passar por ali e analisar o preço, para que ele, de fato, tenha garantia de que no dia 27 há uma promoção vantajosa para ele. Agora, Raquel, se vocês tiverem algum tipo de denúncia, por exemplo, de algum consumidor, olha, isso aqui não é verdade, isso é enganação, vocês têm como acionar esses estabelecimentos? O PROCON, ele tem sim como atuar, o consumidor, ele pode fazer as suas denúncias, é interessante que ele tenha prova dessas denúncias também, como uma foto ou um print num site, ou a oferta da própria loja, traga para o PROCON,
e a gente vai encaminhar a fiscalização para que, de fato, comprovada a má-fé e a ilicitude daquela pessoa que está ou prestando serviço ou colocando no comércio mesmo algo que não esteja sendo, de fato, a propaganda em si, que ela garanta aquilo, isso se torna propaganda enganosa e abusiva, e aí sim a gente pode atuar através da fiscalização. Essa empresa, ela não só pode ser intimada, como ela pode ser autuada, e essa autuação, inclusive, virar uma multa. Vocês só podem agir em cima de uma denúncia executada, quer dizer, uma provocação. Se não houver uma provocação, o PROCON não pode ir lá e pode verificar, ou pode. Isso que eu quero saber. Pode sim, Ana, pode sim. O Código de Defesa do Consumidor nos garante atuar de forma cautelar para que o consumidor seja tratado, tá? Por isso a gente já vem fazendo as nossas apurações de modo com que a gente consiga proteger o consumidor não só no momento posterior, mas anteriormente também, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que o comércio está agindo em termos de pandemia? Quer dizer, depois que houve assim, a abertura do comércio, a possibilidade de voltar a funcionar normalmente, por exemplo, hoje, inclusive, sexta-feira, feriado do dia 20, o comércio está funcionando normalmente, sem problema nenhum, vocês não têm tido muito tipo de denúncia, nem de problemática com essa nova abertura do comércio nesse novo normal? Então, Ana, com a flexibilização que foi possível, né, diante de toda a cautela que se teve no início, pela gestão e depois posterior a essa flexibilização, a gente sente assim, ainda o consumidor ainda está tendo um comportamento muito conservador, porque, de fato, a gente está numa pandemia. Mas, como já foi informado, não vai ter não tem possibilidades, né, pelo número de controles que a gente está tendo na nossa cidade, de fechamento de comércio. Então, assim, essa atividade conservadora do consumidor, a gente entende que ela já está se transformando, as pessoas já estão mais se sentindo seguras para comprar não só os seus bens essenciais, mas também outros produtos, e a gente sente, assim, que o consumidor está indo, sim, para as ruas, tá? Inclusive, a gente vem pedindo às empresas para colocar mais funcionários até nas suas empresas para atender esses consumidores, porque a gente sente, às vezes, assim, que algumas empresas vendem, mas na hora da assistência, do atendimento ao consumidor, ainda carecem de pessoas para atender esse consumidor. Então, não só a venda, mas a assistência e manter o cliente também. Isso é importante até para ele, porque o cliente satisfeito, ele volta naquela empresa, ainda até que o produto seja um pouco até mais caro. Ele se sente bem, ele se sente atendido. Hoje as pessoas querem rapidez nos atendimentos, porque tempo é dinheiro, né? Então, a gente percebe isso, que as empresas que têm investido na qualidade do atendimento do consumidor, com certeza ela fideliza aquele consumidor, ele vai voltar, ele vai estar satisfeito e menos problemas aquela empresa vai ter em relação aos direitos, né, que o consumidor tem e que tem mais que reclamar mesmo, porque o consumidor tem que ir atrás dos seus direitos. Perfeito, Raquel. Então, eu te agradeço muito esse teu depoimento, esse teu aviso, né, aos nossos consumidores petropolitanos, e sinto só que eu estou precisando fazer uma reclamação para você, com a qualidade da internet aqui da minha casa, porque a tua imagem está totalmente congelada esse tempo todo, eu não consegui dar um jeito, mas como a sua voz saiu perfeita, eu vou colocar no ar assim mesmo, entendeu? Porque não tem jeito, é uma tragédia. Então, já estou aqui encaminhando a minha denúncia ao PROCON. A internet de Petrópolis, principalmente aqui do Morém, está deixando muito a desejar. Tá bom, senhora coordenadora? Está registrado aqui a sua denúncia, a gente depois vai entrar em contato, depois que sairmos do ar aqui, a gente vai entrar em contato com você, verificar a operadora, e eu acho que é isso mesmo, a gente está aqui na defesa dos nossos direitos, é preciso que as empresas não só
façam a venda, mas como mantenham a qualidade dos serviços que são prestados, porque a pessoa ela paga por aquilo que ela contratou e ela quer, de fato, ter essa prestação de serviço, porque é necessária agora, por exemplo. E a internet tem que nos auxiliar nesse momento em que a gente está trabalhando muito mais à distância do que presencialmente. Eles têm que buscar uma forma de descobrir essa solução, inclusive para os nossos estudantes que estão tendo essa questão de trabalhar online e não estão tendo acesso à internet na maioria, né? Muito ruim isso. Sim. Eu estou muito chateada. Mas é preciso que as empresas saibam vender, mas também saibam manter aquele cliente. Porque cliente satisfeito é sinal inclusive de bom pagamento, né? Porque o cliente satisfeito, ele paga com gosto, né? O serviço que ele está recebendo. Você paga pela eficiência, né? E paga com muita gratidão quando você tem uma eficiência no teu atendimento, não é isso? Te agradeço muito esse tempo que você me dedicou. Eu sei que você está super assoberbada, mas eu agradeço muito esse tempo. E vamos ver se a gente consegue um Black Friday com bastante eficiência e melhores serviços na cidade, né? Sem enganação para o consumidor, não é isso? Exato. Ana, eu te agradeço aí o espaço. É importante o espaço que você está dando para chamar a atenção do consumidor também, para ficar atento aos direitos dele. E um grande beijo no seu coração e muito obrigada pelos elogios. E a recíproca é a mesma, viu? Um beijo, querida. Beijo. Railana, é um prazer falar com você aqui. Já sei que você está exercendo aí a sua função advocatícia com muito êxito nesse tipo de segmento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Black Friday para mim, sexta-feira preta, porque eu não gosto desse negócio de americanizado aí nas nossas coisas, mas essa sexta-feira preta que eu não sei bem se é exatamente aquilo que o povo espera em relação a promoções comerciais. Mas, de toda maneira, é uma forma do comércio se aquecer, né? Então, eu agradeço muito a você essa disponibilidade do seu tempo de conversar conosco sobre isso e queria que você desse um pouco a sua opinião sobre essas promoções todas da próxima sexta-feira que a gente vai ter, né? Oi, Ana, boa noite. Eu que agradeço muito o convite, é sempre muito bom estar por aqui, ainda mais informando o nosso público. De fato, é uma data muito importante para o comércio, isso se originou nos Estados Unidos e vem aí crescendo muito no Brasil. Porém, o que a gente deve ficar de olho são nas pegadinhas, aqueles números bem pequenininhos, aquelas letrinhas embutidas, tanto nas ofertas como nos sites, e é onde justamente o consumidor costuma cair. Então, o que acontece? Eu vou falar aqui 3 pontos que eu acho muito importante que o consumidor deve ficar de olho. Primeiro, quando você vai fazer algum tipo de compra no Black Friday, o ideal é que você já vá acompanhando esse produto antecipadamente. E juntamente com isso, você vai anotando a marca, a qualidade do produto, se vem algum acessório, qual o valor do produto, para que no momento em que você de fato vai fazer essa compra, você esteja comprando o mesmo produto. Porque o que acontece muito é você faz a compra achando que é um produto e aí vem um produto a menos com uma deficiência. Por exemplo, você estava pesquisando um fogão com timer, você vê ele mais barato no Black Friday, mas é um fogão sem timer. Então, tudo isso deve ser bastante observado. E um dos fatos que eu acho muito importante, que deve ser levantado aqui, é a venda casada. A venda casada ela é totalmente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que é essa venda? O que é isso? Venda casada? Então, isso. O que é a venda casada? Geralmente você quer adquirir um produto e a loja ou empresa ela meio que te obriga, te força a comprar um outro produto. Como, por exemplo, a garantia estendida. Você tem que levar um outro de bonificação, é isso? Mais ou menos? É, mais ou menos isso. Você quer comprar um celular. Aí ela fala, ó, para você levar esse celular, você tem que comprar uma garantia estendida de 1 ano, que é mais R$100, dividida em X vezes.
Aí você pensa, vou levar. Mas você não tinha o intuito de comprar. Você ali no momento foi induzido a fazer essa compra. Isso é totalmente ilegal. Venda casada é vedado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E acontece muito. Uma outra questão que eu acho importante é o direito de arrependimento. O que significa isso? Se você fizer uma compra via telefone ou internet, você tem direito a devolver ou a cancelar esse produto, mesmo em período de Black Friday, no prazo de 7 dias. Fez a contratação, não achou interessante, não é do seu interesse fazer aquilo, dentro de 7 dias você tem como fazer esse cancelamento. Assim como devolver o produto comprado pela internet. O que não se aplica em vendas compradas na loja, no interior de uma loja. Esse direito não se aplica em vendas compradas no estabelecimento comercial. Porém, se você comprou no Black Friday algum produto que tiver com defeitos chamados vícios, seja ele de qualidade ou quantidade, a loja ela tem que de imediato fazer a troca desse produto. E se não fizer, o ressarcimento do valor. Mas isso, por exemplo, na internet não acontece, não é obrigação. Na internet você pode devolver, que eu acho até mais interessante. Chegou em casa, você viu que não era de fato aquele produto, você faz a devolução dentro do prazo de 7 dias, sem precisar, inclusive, justificar o porquê da devolução do produto. E outro fato interessante, até pelo período, é o período de entrega, né? Muitas pessoas têm dúvida, qual o período de entrega, quantos dias eu tenho que esperar para um produto chegar. No Código de Defesa do Consumidor, esse produto ele não vem estipulado esse prazo. Porém, o código diz que toda compra deve ser pontuada. Você deve saber em que momento você vai receber aquele produto. Fez uma compra, o produto não chegou, você abre uma reclamação direto no site de onde você comprou. Posteriormente, você abre uma reclamação no Procon Online ou no Procon da sua cidade. E aí, se mesmo assim o produto não for entregue, você pode ingressar com uma ação judicial, buscar um advogado para que o produto de fato seja entregue ou o valor devolvido. E se for entregue fora do prazo, por exemplo? Se for entregue fora do prazo e for um produto essencial, ou seja, uma geladeira, um fogão, uma televisão, você também pode vir, dependendo do prazo, atrasou 3, 4 dias, aí é mero aborrecimento, não tem por que entrar na justiça. Atrasou 15, 20, 30 dias, acontece muito, é muito recorrente. Aí sim, você pode entrar na justiça, inclusive para reaver um dano moral, pela espera e não cumprimento da loja no período determinado. O Railane, eles não podem colocar, por exemplo, o ônus em cima dos Correios, por exemplo, nesse tempo de pandemia, que os Correios estão dizendo que estão muito adensados com as entregas, eles podem usar esse artifício? Então, quando você compra em lojas grandes, como, vou dar exemplo aqui, uma Casa Vídeo, Americanas, eles usam suas próprias transportadoras. E mesmo que usassem o correio, de fato, esse período ele já é previsionado. Então, às vezes, um produto que você receberia em 15 dias vai dar o tempo de entrega lá 35 dias, justamente já tirando esse lapso de demora do correio. O que não pode é ultrapassar essa previsão, porque a previsão ela é justamente para quê? Para garantir ao consumidor uma entrega. Entendi. E, por exemplo, você acha que vai haver nessa próxima sexta-feira muito mais compras através da internet, vamos dizer, à distância, do que presenciais nas lojas, por ser essa questão da pandemia, ou porque os hábitos do consumidor já começam a mudar? Ana, eu vou te dar um exemplo por mim mesmo. Eu, desde a pandemia, eu só compro pela internet. E como essa facilidade de devolver o produto... Porque eu não saio de casa, né? Exato, e outra, com essa facilidade de você poder devolver o produto sem ter custo na devolução e sem precisar se justificar, é muito mais cômodo você receber em casa, ver se aquilo te serve, se não serve, se te agrada. Não agradou? Tem os 7 dias para devolver.
Tinha lojas, inclusive, que no período assim que voltou a flexibilização, você não podia experimentar o produto, você não poderia fazer prova daquilo. Então, como que você compra, por exemplo, um sapato, uma roupa sem provar? É muito mais cômodo a gente comprar pela internet e aguardar. Eu prefiro. Se for presencial, você deve, antes da Sexta-feira Negra, procurar em todas as lojas qual é o melhor preço, quais são as condições, etc, etc. Se for presencial. Se for online, você deve começar a fazer, talvez nesta sexta-feira, hoje que nós estamos, né, que é feriado, dá mais tempo para você ter um tempinho para fazer essa procura, você procurar na internet todos os preços, todas as condições, todas as opções daquele produto que você quer comprar, que você sonhou angariar nessa sexta-feira, não é? Exatamente, eu já tenho os produtos de olho aqui que eu fui lá, busquei, pesquisei, para verificar até se de fato eu estou comprando com desconto, porque infelizmente no Brasil não tem essa prática de ter o desconto efetivo. Às vezes você tem um desconto que ele é ilusório. Vou te dar um exemplo. Eu estou de olho num jogo de talher para o Natal que ele está por agora R$300. E eu já estou pesquisando ele há um tempo. E aí, essa semana, a loja entrou no Black Friday já. Aí tá na promoção R$299. Então, assim, qual é a promoção que eu tô levando? Nenhuma. Então, por isso, daí a importância da gente pesquisar, buscar, verificar se não está sendo enganado ou se, de fato, o produto que você deseja, ele tá com desconto. Porque senão é melhor você comprar em outra ocasião, porque às vezes no Black Friday são menos parcelas, então dependendo do que você quer, é um pouco mais, fica um pouco mais caro, né? E às vezes até você dispõe de mais recursos fora do Black Friday do que no Black Friday, e você se aperta, vamos usar esse termo, para comprar aquela situação para ver se compra mais barato, né? Exatamente. Agora, você tem assim, alguma perspectiva ou algum parâmetro de quantidade de desconto? Por exemplo, um desconto de 10%, 5%, um desconto que poderia ser aceito ou viável ou que correspondesse a tal promoção? Então, trazendo... Pessoalmente falando, eu digo. Pessoalmente falando, de quem eu já vivi Black Friday real, e é muito interessante, porque as pessoas, de fato, fora, cumprem isso. Então, você vê produtos com 50% e até 70% de desconto. Como isso não é um desconto, né? Isso é uma coisa... Como não fomentar o comércio dessa forma? Porque depois da pandemia, você verificou que as coisas ficaram não tão... Não vou falar baratas, mas ficaram um pouco mais acessíveis. O que você podia parcelar em 10, você pode parcelar em 12, 15. Então, se não tiver um desconto muito excessivo, muito expressivo, eu acredito que vale a pena você esperar para quando de fato puder comprar aquilo e não se apertar no Black Friday para fazer uma compra que às vezes você acha que está tendo desconto e na verdade não está. Então, para mim, o desconto que vale a pena é esse aí, 40%, 50% de desconto. Tá bom, então isso já é um bom parâmetro para a gente, inclusive, divulgar, né? Quer dizer, Exato. Qual é um percentual de desconto que vale a pena, não é isso? Você quer tentar mais algum chamamento assim, Rayane? Não, eu acho que os fatos principais nós já falamos, que é da troca. Muita gente tem dúvida, achava que não poderia ser troca por ser promocional, e pode sim ser essa troca, reforçando. Compras pela internet 7 dias, contratos 7 dias, vendas casadas nem pensar, e o consumidor deve sempre ficar de olho se realmente ele não está trocando gato por lebre. Então, faça sua pesquisa antes, verifique se de fato esse é o produto que te interessa e caia na Black Friday. Tá ótimo, Rayane. Muito obrigada pelo seu tempo, então, tá? E pelas explicações que você deu. Desejo que você tenha sucesso aí, não de muitas ações, mas se tiver ações que você consiga chegar a bom intento e bom final, né, das suas reivindicações, tá bom? Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre bom estar por aqui.
Muito obrigada, Raiane. Tchau.